Nascido em 26 de julho de 1920 em Pombal, no sertão paraibano, Celso Furtado foi um dos maiores pensadores e cientistas sociais da América Latina, destinando seu trabalho para entender como a sociedade nacional pode controlar a acumulação capitalista. Possui uma experiência grandíssima sobre a América Latina, sendo visto como uma pessoa central na ideia da história econômica brasileira. Além disso, Furtado atuou na política. Criou o Plano de Desenvolvimento do Nordeste durante o governo de Juscelino Kubitschek, foi ministro do Planejamento do governo de João Goulart e, em 1964, teve seus direitos políticos cassados e, em seu exílio, passou por alguns países, entre eles a França, tornando-se o primeiro brasileiro nomeado para uma universidade francesa. A CEPAL, órgão criado com o objetivo de integrar economicamente a América Latina e o Caribe, teve como um de seus criadores Celso Furtado, e foi a primeira e única escola do pensamento econômico surgida no considerado Terceiro Mundo. Eu dediquei a minha vida a estudar o Brasil, para me responder uma questão que eu me formulei desde cedo. Por que o Brasil é um país atrasado se tem tantas riquezas? Por que o Brasil, que tem os recursos potenciais que possui, não dá de comer a sua população adequadamente? Por que o Brasil é tão atrasado dentro da própria América Latina? Escrita em 1958, Formação Econômica do Brasil é uma das principais obras sobre a economia brasileira e a pioneira a tentar explicá-la por um método histórico. Por esse motivo, foi extremamente elogiada pelo historiador francês Fernand Braudel e vista por ele como uma das maiores obras de economia do mundo. Furtado utilizou o passado, desde o período colonial e passando por todos os ciclos econômicos, como instrumento para analisar e compreender os desafios do desenvolvimento brasileiro e suas características. Pincelando seu livro principal com interpretações históricas sobre a formação econômica latino-americana e do Brasil, os séculos XVI e XVII são retratados por Furtado, abraçando todo o princípio português de estadia e desenvolvimento na região brasileira. As maiores dificuldades encontradas na etapa inicial do processo de construção de uma economia escravista de agricultura tropical advieram da escassez de mão de obra. Com isso, Celso Furtado afirma e evidencia a importância da mão de obra nativa na etapa inicial da instalação da colônia açucareira, que se desenvolveu muito rapidamente após a superação dos problemas iniciais. O autor dizia também que pelo menos 90% da renda gerada pela economia açucareira dentro do país se concentrava nas mãos da classe de proprietários de engenho e de plantações de cana. Portanto, fica claro que a situação desenvolvida na região analisada por Furtado ainda está presente na realidade brasileira. Os anos caminharam em função da concentração de renda, mantendo seus reflexos e favorecendo pequenos grupos, enquanto ainda abandona a maior parte da população do país. Sobre o século XVIII, Furtado narra a dificuldade que Portugal passava, uma vez que a concorrência nas vendas do açúcar crescia rapidamente. A solução encontrada por Portugal foi investir no mercado de metais preciosos, que foram encontrados em abundância em Minas Gerais, e assim menores fluxos migratórios se tornavam visíveis. A mineração em Minas impulsionou diferentes atividades, como a pecuária no sul, devido às grandes demandas por couro, e alavancou também o mercado para animais de carga, para o escoamento de produtos, aumentando a interdependência entre as regiões. Sobre a renda da época, Celso esclarece que haviam momentos de grande prosperidade e ao mesmo tempo grandes dificuldades. A renda média foi menor que na época açucareira, por outro lado, também estava muito menos concentrada. Furtado explica também que mesmo que propícia ao desenvolvimento, a região mineira não apresentou nenhum. A principal causa para tal realidade foi a incapacidade técnica dos imigrantes. Por fim,
O autor diz que a única exceção de uma outra atividade econômica foi a agricultura de subsistência, devido ao grande atrofiamento da mineração. Sobre o século XIX, Furtado faz uma comparação com o valor total da exportação do Brasil colônia de 1760 com o Brasil do século XIX, mostrando uma queda de 2 milhões de libras no total da exportação. A queda, segundo Celso, se devia ao fato da cotação do açúcar das colônias no comércio de Londres. No começo de 1800, os acontecimentos políticos da Europa começaram a refletir no Brasil. Acelerou a evolução política do país e ajudou a prolongar as dificuldades econômicas pela decadência do ouro. Dessa forma, após anos de revoltas e guerras civis nos estados brasileiros, o café surge como principal elemento lá pelos anos 30 e 40 do século XIX. Celso também faz um comparativo do modelo econômico brasileiro com o estadunidense, mostrando os principais pontos que fizeram os dois países tomarem caminhos tão diferentes para a industrialização. Nos séculos XVIII e XIX, Furtado traz os importantes elementos históricos que geraram a expansão econômica brasileira e que se refletem no cenário atual. O trabalho assalariado, a grande corrente migratória interna, como da transumância amazônica e da região sul do país, as economias de setores divididas pelos produtos extraídos da floresta amazônica, como a borracha, e as produções dos ciclos do açúcar, do algodão e do café. Destaca o importante ciclo da borracha, com alta e baixa produção brasileira no setor e os principais problemas produtivos, que desencadearam a criação de dessemelhanças com os países desenvolvidos e repercussões sociais. Além disso, traz o ponto do surgimento de um novo sistema econômico de geração de renda vindas do trabalho assalariado e da classe proprietária com as unidades produtivas, que possuem comportamentos de consumo distintos. Furtado destaca também o desequilíbrio das finanças do Brasil frente às regras do padrão ouro e a forma como o país conduzia sua economia, que trouxeram por consequência pressão interna inflacionária e externa de dependência econômica dos grandes centros industriais, que acabam resultando na má distribuição da renda e sua concentração. A crise cafeeira no Brasil resulta na desvalorização da moeda brasileira, com a atividade econômica sofrendo graves consequências devido à crise mundial de 1929, resultando no deslocamento do centro dinâmico do sistema econômico brasileiro para o mercado interno. Além disso, Furtado encerra sua obra expressando suas perspectivas para as próximas décadas, como a redução da importância do setor externo no processo de capitalização e o crescimento da população, o fim do século XX com mais de 225 milhões de brasileiros, e colocando como essencial para a política econômica dos anos seguintes resolver o problema das disparidades regionais de renda. A obra de Celso Furtado sempre se desenrolou ao redor de suas concepções de desenvolvimento e subdesenvolvimento. A CEPAL buscava desenvolver ideias acerca da superação do subdesenvolvimento latino-americano e o pensamento furtadiano foi inovador ao tratar desse desafio. Para os cepalianos, o desenvolvimento não engloba somente o crescimento econômico, mas também o desenvolvimento social, diminuição das disparidades sociais e bem-estar. O desenvolvimento envolve o crescimento, porém atendendo às necessidades coletivas da sociedade, a organização da produção voltada ao bem-estar da população e uma distribuição de renda mais igualitária são condições para o desenvolvimento colocadas por eles. A homogeneidade social, para Furtado, é o sinônimo do desenvolvimento. Membros da sociedade satisfazem de forma apropriada as necessidades de alimentação, vestuário, moradia, educação, lazer e bens culturais. Já o subdesenvolvimento é condição do sistema dualista capitalismo-centro-periferia nos países marcados por traços coloniais e metrópoles, ou seja, o desenvolvimento dos países do centro, europeus, impõe o subdesenvolvimento aos países periféricos, como os da América Latina. Os países subdesenvolvidos tiveram sua industrialização como uma consequência da industrialização natural dos desenvolvidos, os colocando em situação de atraso tecnológico e, portanto, de dependência econômica e cultural.
Nas periferias do sistema, a industrialização aconteceu, porém a produtividade não se deu como no centro, visto que não havia inovação tecnológica, o mercado interno é reduzido, a mão de obra é barata e precária, há uma concentração exacerbada de renda, baixa diversificação e combinação da base produtiva e centralização de produtos primários. Tendo em mente essas condições desfavoráveis, Furtado propõe soluções, mas que, segundo ele, só teriam êxito se os países periféricos tivessem consciência de que padrões de consumo e renda iguais aos países do centro não são necessários para que tenhamos o nosso desenvolvimento, pois carregamos nossas próprias características e individualidades enquanto países periféricos e latino-americanos. Sendo assim, o autor propunha uma política econômica de autossustentação dos países subdesenvolvidos, ou seja, produzir internamente tudo o que o país necessitaria importar. Era a favor da intervenção do Estado na economia, tendo em vista a nossa condição, apontando as verdadeiras necessidades de produção do país e de políticas que promovam a redução das desigualdades sociais. A consolidação das leis trabalhistas assinadas por Getúlio e o salário mínimo implementado na mesma época foram vistas com bons olhos por Furtado e, segundo o mesmo, o desenvolvimento brasileiro se iniciou justamente no governo de Vargas. Juntando a autossuficiência econômica e o bem-estar social da população, causado pelo acesso homogêneo às necessidades, caminharíamos para o verdadeiro desenvolvimento, e não a falsa ideia de desenvolvimento que busca apenas imitar países europeus. É interessante lembrar que no ano de publicação desse vídeo, 2020, é comemorado o primeiro centenário de Celso Furtado, grande pensador brasileiro que contribuiu grandemente para a construção de uma análise crítica e uma visão do movimento econômico brasileiro.